Hoje, o jogo mudou. O Banco Central acaba de publicar a circular 92-B. A mídia está chamando de medida de transparência. Eles estão errados. Isto é um ataque. A partir de hoje, todas as exchanges licenciadas devem reportar ao governo qualquer retirada de criptoativos para uma carteira de autocustódia acima de $1.000. O objetivo desta regra não é o que parece, não é sobre rastrear grandes transações, é sobre criar um precedente perigoso para o controle da autocustódia. Mas, como sempre, eles deixaram uma brecha e é essa brecha que vamos explorar. Estamos no ano de 2026 e o cenário cripto nunca esteve tão complexo. Esta nova regra do Banco Central, a circular 92-B, é a peça mais recente em um tabuleiro de xadrez global. Muitos estão interpretando isso como uma simples formalidade, uma camada extra de burocracia para combater a lavagem de dinheiro. Mas essa leitura é superficial e perigosa. A obrigatoriedade de reportar saques para carteiras de autocustodia acima de $1.000 não é apenas uma medida administrativa. É um sinal, é uma declaração de intenções. O governo não está apenas observando, ele está construindo a infraestrutura para intervir. Eles querem saber não apenas quanto você tem, mas onde você guarda. A autocustódia, o princípio fundamental da soberania financeira que o Bitcoin nos deu, está sendo colocada na mira. Eles estão testando as águas, vendo até onde podem ir sem uma reação massiva. Mas a questão não é o que eles estão fazendo hoje. A questão é o que essa regra permite que eles façam amanhã, e é por isso que precisamos entender não só a regra, mas o jogo por trás dela. No criptofluxo, nós não lemos a regra, nós a dissecamos. Vamos analisar o que ela diz, o que ela não diz e o que ela realmente significa. Para isso, vamos dividir nossa análise em 3 peças forenses. A primeira peça: o verdadeiro alvo. Muitos pensam que o alvo é o Bitcoin. Afinal, é a maior e mais conhecida criptomoeda, mas isso é um erro de cálculo. A maioria esmagadora das transações de Bitcoin já é rastreável em sua blockchain pública. Ferramentas de análise de blockchain já são amplamente utilizadas por agências governamentais há anos. Criar uma regra para reportar saques de Bitcoin acima de $1.000 é redundante do ponto de vista investigativo. É como instalar uma câmera de segurança em um lugar que já tem dezembro. Então, se não é o Bitcoin, qual é o alvo? O alvo é o que vem depois. O alvo é o futuro da privacidade financeira. Nos últimos anos, vimos a ascensão de novas altcoins focadas em privacidade e o desenvolvimento de tecnologias como mixers, que permitem ofuscar a origem e o destino dos fundos. O governo não teme o que pode
rastrear. Ele teme o que não pode. Esta regra é o primeiro passo para sufocar o ecossistema de privacidade, ao criar uma barreira burocrática e um registro de quem utiliza a autocustódia. Eles criam um mapa de potenciais usuários de tecnologias que eles não conseguem controlar. O alvo não é o Bitcoin de hoje, é a Monero, a Scash e as tecnologias de privacidade de amanhã. Esta regra é a fundação de um muro que eles pretendem construir ao redor do Jardim da Soberania Financeira. Agora, a segunda peça da nossa análise forense, a arma do controle, o precedente, $1.000. Por que esse valor é baixo o suficiente para não alarmar a maioria, mas alto o suficiente para capturar uma parte significativa das transações? O valor de $1.000 é uma isca. Olhe para a história da regulamentação financeira. Quase sempre começa com uma pequena regra de reporte, justificada pela segurança e transparência. Anos depois, essa mesma regra serve como base para controles de capital, restrições de saque e vigilância em massa. Hoje, o limite é $1.000. Amanhã, quando a população já estiver acostumada com a ideia de que o governo deve saber sobre suas carteiras privadas, esse limite pode cair para $100. Depois, para qualquer valor, o objetivo final não é o reporte em si, é normalizar a vigilância sobre a autocustódia, é condicionar o público a aceitar que ter seus próprios ativos sob seu próprio controle é uma atividade que precisa ser monitorada pelo Estado. Eles estão preparando o terreno para um controle futuro muito mais rígido, e esta regra é a pedra fundamental. Mas em toda regra complexa, em toda tentativa de controle, quase sempre existe uma falha. E isso nos leva à terceira e mais importante peça da nossa análise: a brecha, a solução soberana. Vamos dissecar o texto da circular 92-B. A regra se aplica especificamente a exchanges licenciadas. Essa é a chave. O poder do Estado, neste caso, está limitado à sua jurisdição sobre entidades centralizadas que operam com uma licença. O governo pode obrigar uma empresa a reportar dados, mas não pode obrigar um protocolo de software descentralizado a fazer o mesmo. A regra tem uma falha fatal. Ela só se aplica ao sistema centralizado. Ela não pode tocar, não pode sequer ver as transações que ocorrem em protocolos descentralizados, como as exchanges DEX, ou através de tecnologias peer-to-peer, como os atomic swaps, que permitem trocas diretas entre blockchains diferentes sem intermediários. A solução, portanto, não é parar de usar a autocustódia. Pelo contrário, a solução é aprender a adquirir e transacionar seus ativos fora do alcance dessas entidades centralizadas. A regra não é um ataque
a autocustódia em si, mas um ataque à ponte que liga o sistema financeiro tradicional ao mundo da autocustódia. A solução é construir outras pontes. Então, o que fazemos agora? Como navegamos neste novo cenário? Este não é o momento para pânico, é o momento para estratégia. Apresento a vocês um plano de ação de 3 pilares. Primeiro, a acumulação estratégica. Continue comprando seus ativos através das exchanges centralizadas, se essa for sua única opção. Mas seja inteligente. Faça saques estratégicos e fracionados, sempre abaixo do limite de reporte de $1.000. Em vez de um saque de 5.000, faça 5 saques de 1.000 ou 6 de 800. Isso mantém você fora do radar imediato, enquanto continua a garantir a posse de seus ativos. Segundo pilar, a soberania. Este é o passo mais crucial. É hora de aprender a usar as ferramentas da liberdade. Estude e comece a usar exchanges descentralizadas. As DEX, aprenda sobre Atomic Swaps. Essas tecnologias permitem que você transacione e adquira ativos sem passar por uma entidade centralizada que reportará suas atividades. É o equivalente a sair da rodovia principal, cheia de pedágios e câmeras, e aprender a usar as estradas vicinais. Terceiro e último pilar: a segurança. Soberania exige responsabilidade. Com grande poder vem grande responsabilidade. Agora, mais do que nunca, você é o seu próprio banco. Reforce seu protocolo de segurança pessoal. Reveja nosso vídeo anterior sobre o protocolo de 3 passos. Carteiras de hardware, senhas robustas e backups seguros. A segurança de seus ativos está inteiramente em suas mãos. Esta regra não é o fim da liberdade, é um teste para ver quem entende o jogo e quem é apenas um peão no tabuleiro. O governo está jogando xadrez e você precisa estar o movimento à frente. Eles contam com a sua complacência, com a sua falta de conhecimento. Eles esperam que você aceite as regras sem questionar, mas o futuro da sua soberania financeira depende da sua capacidade de entender essas regras e encontrar as brechas. Depende da sua coragem de assumir o controle. Inscreva-se no Criptofluxo. Nós não apenas reportamos as regras, nós ensinamos você a vencê-las. Obrigado por assistir.